Reinaldas, vamos abrir aqui os nossos lixos, da início da nossa sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos. Vereadores presentes. Wagner Luiz Teodoro Oliveira, Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Genivando Vale Silva, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Luiziano de Oliveira Silva, Maria Diana Silva de Lira, Robson Kelly Costa Pereira, Wilson Borges da Silva. 8 vereadores presentes. Ok. Também acaba de chegar o nobre vereador Manuel da Costa Inácio. 9 vereadores presentes. Havendo coro regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberto a presente sessão. O livro de oradores está aberto. A ata da segunda sessão ordinária presencial do terceiro período da 21ª legislatura, realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, próximo passado, está em discussão. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura na íntegra das matérias e correspondências em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Justificativa de ausência. Senhor presidente, senhores vereadores, através desta, comunico a Vossa Excelência que não poderei estar presente na terceira sessão ordinária do terceiro período, datada e numerada acima, pelo seguinte motivo: para uma consulta de acompanhamento médico na cidade de Natal. Atenciosamente, Oscar José Paulino de Souza. Comunico também a justificativa de ausência do senhor vereador Francisco Marcos Cabral Leonês, por motivo de saúde. Informar também a presença da senhora vereadora Andréa Martins da Silva, 10 vereadores presentes. Processo número 022/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura, Wisto Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação do aumento no abastecimento da água pelos carros-pipas no bairro da Ilha de Santana, sendo que os moradores só recebem 1.000 litros de água por semana. Processo número 023/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, satisfeitas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Esporte, Rodrigo Menezes, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação de entrega de materiais esportivos para as escolinhas nos distritos de Barreiras e Diogo Lopes. Processo número 024/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura, Winston Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação do serviço de iluminação nos campos dos assentamentos Sebastião Andrade 1, Sebastião Andrade 2 e Venâncio Zacarias.
Processo número 025/2022. Matéria, requerimento. Iniciativa, senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto, o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, assinado no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Esporte, Rodrigo Menezes, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação de entrega de materiais esportivos para os assentamentos Sebastião Andrade 1, Sebastião Andrade 2 e Venâncio Zacarias. Processo número 026/2022. Matéria, requerimento. Iniciativa, senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto, o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Esporte, Rodrigo Menezes, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação de entrega de materiais esportivos para escolinhas de Macau. Processo número 027/2022. Matéria, requerimento. Iniciativa, senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto, requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se diga encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e ao secretário municipal de Educação, ilustríssimo senhor Luiz Gonzaga, com o seguinte pedido de providência: a conclusão de refeitório da Escola Municipal Luzia Bonifácio de Souza, em Diogo Lopes. Processo número 028/2022. Matéria, requerimento. Iniciativa, senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto, requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se diga encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e ao secretário municipal de Educação, ilustríssimo senhor Luiz Gonzaga, com o seguinte pedido de providência: providenciar carteiras escolares para alunos adultos para a Escola Luzia Bonifácio de Souza, pois as que tem na escola são para crianças e, com isso, os alunos maiores não têm conforto nenhum em seus horários de estudo. Processo número 029/2022. Matéria, requerimento. Iniciativa, senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto, requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se diga encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e ao secretário municipal de Educação, ilustríssimo senhor Luiz Gonzaga, com o seguinte pedido de providência: solicito a climatização da Escola Salete Martins, em Sertãozinho, já que a mesma atua com ensino infantil. Dessa forma, as crianças terão mais conforto durante o período de ensino. Processo número 030/2022. Matéria, requerimento. Iniciativa, senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto, requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se diga encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e ao secretário municipal de Educação, ilustríssimo senhor Luiz Gonzaga, com o seguinte pedido de providência: que coloque um guarda-corpo no pátio da Escola Salete Martins de Sertãozinho, pois do pátio para o corredor da escola, o piso tem uns 50 centímetros de altura, pondo em risco a vida das crianças, já que a escola trabalha com ensino infantil. Processo número 031/2022. Matéria, requerimento. Iniciativa, senhor vereador Manuel da Costa Inácio. Assunto, o vereador subscrevente, no uso de suas prerrogativas e atribuições,
Solicita a Vossa Excelência, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja encaminhado congratulações nos termos de moção de aplausos ao neo-sacerdote e reverendíssimo Padre Luiz Antônio Aguiar pela sua ordenação sacerdotal, dando o seu sim a Deus e ao seu povo, ocorrido no dia 16 de 2 de 2022, na Catedral Metropolitana de Natal, e também por sua nomeação ao serviço de vigário paroquial da Augusta Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Macau. Processo número 032/2022. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, requerimento pedido de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o capítulo 4º, artigo 29, inciso 7º da Constituição Federal, que concede inviolabilidade aos vereadores em observância à Lei Complementar número 022/2021, de 30 de dezembro de 2021, deste município, capítulo 3º das atividades comuns da administração pública municipal, artigo 15 e 16, seja enviado um ofício ao prefeito do município, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e seja promovida uma campanha de capacitação dos servidores, instituindo políticas básicas de recursos humanos para aprimorar o atendimento, fazendo uso das melhores práticas, principalmente com as pessoas que necessitam de informações dos respectivos setores ou secretarias. As pessoas são desrespeitadas, não levando em consideração os cargos que exercem, se fazendo necessário conhecer as prerrogativas e direitos dos poderes constituídos. Processo número 033/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne a encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e à secretária municipal de saúde, ilustríssima senhora Terezinha Menezes, com os seguintes pedidos de providência. Solicito aquisição de kits de primeiros socorros com estetoscópio, pranchas rígidas, colares cervicais nos tamanhos P, M e G e cilindros móveis de oxigênio para as ambulâncias tipo B do nosso município, para dar melhor assistência aos pacientes e assim obedecer às normas da ABNT NBR 1456 de 2000. Processo número 034/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Luiziano de Oliveira Silva. Assunto: requeiro na forma regimental encaminhar este requerimento após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes o seguinte pedido de providência: solicitar um quebra-mola para a rua João Amaral, próxima à residência de Chico Pelado. Processo número 035/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Luiziano de Oliveira Silva. Assunto: requeiro na forma regimental encaminhar este requerimento após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência:
a compra de um parque de diversão infantil para a creche São Francisco, a mesma localizada no bairro do Valadão. Processo número 036/2022. Matéria: Projeto de Lei. Iniciativa: Senhor Vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto: declara patrimônio cultural imaterial do município as festas de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora dos Navegantes e dá outras providências. Processo número 037/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: Poder Legislativo. Assunto: os vereadores abaixo subscritos, com assento nesta Casa de Leis, depois de cumpridas as formalidades regimentais, vem requerer que seja enviado moção de pesar à família do saudoso senhor Manuel Nazareno de Oliveira, servidor público deste Legislativo Municipal, pelo seu falecimento ocorrido no dia 22 de fevereiro próximo passado, nesta cidade. Eu queria fazer um pedido para colocar em votação essa moção de pesar hoje. Ok, presidente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Sobre esse meu requerimento, moção de aplauso. Peço a todos os nobres colegas vereadores para entrar em votação devido ao recesso de carnaval. Gostaria que todos entendessem para ter essa votação. Ok. Faculta a palavra aos senhores vereadores. Alguém vai querer fazer uso da palavra? Algum vereador? Uma palavra ao vereador Fagner Teodósio. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. E boa noite, pessoal que nos acompanha e o pessoal de casa. Hoje é só para fazer um destaque, que foi divulgado nas redes sociais hoje, né, mas que já foi um requerimento da sessão passada, que deve ser colocado em pauta hoje para votação. Deve não, acho que foi colocado na ordem do dia. E que, como o vereador Oscar não está aqui, o requerimento dele, se ele talvez até retirasse, não sei, mas que foi até assunto também de uma reunião anterior ao requerimento nosso, dos vereadores, né, da situação dos 10 vereadores, e que já foi, ano passado também já foi feito esse evento, já foi feito esse, como é que podemos dizer, partiu lá atrás de uma reunião, prefeito e secretário das Sentas, que está até de parabéns, né, pelo novamente se repetir, o prefeito, principalmente a prefeitura, na verdade, o governo, que é a entrega das cestas básicas novamente, né, na Semana Santa. E esse ano vão ser bem mais do que o ano passado. Mais de 4.000 cestas básicas vão ser entregues agora na Semana Santa. Uma ação grande, é pequena diante da necessidade da população, claro, mas é grande se comparado ao período que antes ela entrega só peixe, né? Naquela semana ela entrega só tinha entrega de, se não me engano, 2 quilos de peixe. E agora se troca para uma cesta básica. E se for igual a cesta básica que foi entregue ano passado, a gente sabe que é uma cesta básica de qualidade. Então, para fazer esse destaque aqui, que a gestão acertou nessa decisão. É uma agenda positiva em contraponto a essa questão de Covid e não se ter eventos públicos no período do Carnaval. Então, que não se gaste com eventos públicos, se gaste com alimentação, com algo que chega ao cidadão diretamente, é o público do Cadastro Único, do Auxílio Brasil. Novamente, eu repito, mais de 4.000 famílias
serão beneficiadas. Quero destacar também aqui que hoje, em meu gabinete, teve uma reunião com um pessoal, que são um pessoal que aplicam cursos técnicos. A vereadora Seisson até participou também, tinha conhecimento do pessoal. E amanhã a gente está levando ao prefeito, já está marcada a reunião, espero que se concretize, que é a questão de alguns cursos de profissionalizantes, se der certo até com certificação, que é de operadores de máquinas pesadas. Acho que em breve teremos novidades no município, algo que venha qualificar a mão de obra local. É só o início daquilo também que foi tratado na reunião, né, vereador Nilson? Solicitação nossa também que se aconteça mais, isso vai ser só um iníciozinho. Espero que amanhã dê certo isso, já nesses próximos dias abra-se inscrição. Um pouquinho só de várias ações que a gente voltou a reivindicar, já vinha reivindicando e voltou novamente quando sentamos com o prefeito, que fosse aplicada para a população de Macau e que durante esse ano, sejam mais ativas, né? Porque ano passado a gente sabe que o município ainda está galgando ainda mais ações com maior qualidade, que chegue mais aos cidadãos. Desde que ano passado a gente sabe que pegou com muitas dívidas e que essas dívidas, principalmente de folhas, foram quitadas, pelo menos aquelas que estavam em atraso de 2020, e que, se Deus quiser, agora vão ser aplicadas em outras ações, e essas sim com mais efetividade, que chegue à população, como infraestrutura, como esses serviços, cestas básicas, quem sabe até o programa de transferência de renda, que a gente também tratou disso, né? Antes que alguém chegue aqui, vereador Nilson, demais vereadores da situação, e faça um requerimento de algo que já está previsto, né? Vai falar, vereador? Porque, às vezes, que às vezes os vereadores não divulgam ações porque não sabem o tempo que vai passar para ocorrer. A gente prefere preservar a informação para que aconteça primeiro, para que não aconteça uma falsa esperança. E quando acontece, aparecem vários pais. E a gente não se preocupa com os pais, né? O chato é parecer que a gente não fez, né? É porque não é o pai, é porque parece que a gente não faz nada. Os vereadores não fazem nada. A gente não chega a ser nem tio, né? Às vezes, perante os outros. Então, assim, é porque a gente prefere chegar e divulgar o que realmente já se concretiza. Tipo, cesta básica, vai, mais de 4 mil. A gente já tinha pedido lá atrás, a Secretaria de Assentos está de parabéns também. A gente sabe lá, o vereador Robson também conhece bem como funciona, sabe que a equipe lá é muito bem qualificada, e a gente sabe que eles trabalham como uma que trata direto para a população, o pessoal carente, cadastro único, Auxílio Brasil, CRAS, CRES, outras situações, sabe trabalho com o pessoal mais vulnerável do município. Então, eles estão mais perto e eles, como ninguém, sabem planejar essas ações que cheguem à população mais carente. Então, parabéns. E, como eu disse, né, a gente prefere divulgar as coisas concretas. Eu sei que a gente tem que divulgar, por ser político também, divulgar as ações. Infelizmente, a política funciona assim também, quando a gente não divulga, parece que a gente não faz. Temos até que começar a divulgar mais, vereadores. Eu digo aqui mais o pessoal da situação. O vereador Chico Baixinho usa bem a rede social, divulga muitas ações, né? Mas o que acontece, Wagner, o risco é porque é o seguinte, quando divulgamos dessas cestas o ano passado, um pequeno problema que houve na licitação, já fizeram zum. Não vai sair mais, não vão entregar, não sei o quê. E aí acontecem esses problemas. Então, a minha fala inicial de hoje era mais isso, divulgar uma ação feita que será muito benéfica à população, essas mais de 4 mil cestas básicas. Essa reunião que a gente teve hoje, e eu quero divulgar mais detalhadamente. Na verdade, o município é quem vai abraçar isso, e vamos divulgar quando for, se Deus quiser, concreto mesmo, a questão da aplicação desses cursos iniciais. Nosso gabinete está levando, e a prefeitura está pronta para receber, e vai depender, claro, da prefeitura, porque ela vai ser o parceiro principal desse pessoal. E é isso, dizer que a gente está trabalhando. Algumas pessoas dizem que não, isso aí não me preocupa, acho que não preocupa diz aqui os amigos também.
Mas, quando a pessoa só se omite, mas o que a gente faz, beleza, não tem problema. Mas quando passa a mentir, aí isso se torna mais chato. Mas é assim, a gente entrou na política sabendo, né? Sabendo os prós, os contras, quem fala a verdade, quem não fala. E a gente tem que se preocupar com a população, principalmente que os serviços públicos, que a infraestrutura, que a educação, saúde, assistência, tudo chegue à população. E está acontecendo. E agora, mais do que nunca, esse ano vai ser bem melhor, vai acontecer bem mais. Aquelas reivindicações da gente que ainda não foram atendidas, eu sei que esse ano vão ser, sim, em grande parte a população vai ver o quanto essa Câmara está trabalhando e o quanto esta Câmara está olhando, sim, os problemas da população, junto ao governo, outros fazendo as fiscalizações e reclamando e conseguindo também, e o quanto essa Câmara, lá na frente, quando a gente olhar lá em 2024, olhar os 4 anos, quem ficar ali, vamos dizer, na neutralidade vai ver, rapaz, esse pessoal dessa Câmara realmente foram diferentes, foram novos, a gente acertou, e eles realmente trabalharam em prol da população. Fagner, uma parte, eu gostaria de pedir permissão para subscrever o seu requerimento, que eu já tinha dito. Os certo. 2 requerimentos que eu também pensei em colocar, mas como você você já tem convidado, então quero subscrever certo. tanto da pavimentação quanto do cadastro de habitação, muito obrigado. porque acho de grande importância. Já discutimos isso, os vereadores todos estavam presentes quando discutimos a importância de qualificar a mão de obra do município e a importância de levar isso para as empresas que estão chegando, graças a Deus estão chegando, pouco a pouco, mas, como eu disse, estamos saindo da maresia, que Macau se instalou durante um período, e é importante a gente trazer essas empresas, mostrar o benefício também, até como o trabalho social delas, de usar a mão de obra local. Mas, para isso, a gente tem que qualificar também. E nós, mais do que ninguém, sabemos o quanto é importante, sabemos, né, vereador Nilson? A dificuldade de encontrar dessa mão de obra, então, é de grande importância, tanto o cadastro como qualificar. Pronto, obrigado, senhor presidente. Por enquanto, só. Ok, vereador. Mais algum vereador a querer fazer uso da palavra? Uma palavra ao vereador Robson. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, internautas que nos assistem. Serei breve, senhor presidente. Primeiro, aqui, quero dar meus parabéns à Escola Estadual Duque de Caxias pelos seus 99 anos de existência, né? 99 anos de história na nossa cidade, na qual tive o privilégio, né, de fazer parte também. Estudei do jardim até a 4ª série. Fiz muitos amigos, os quais aqui em Macau mantenho até hoje. Os que foram embora, que eu consegui nas redes sociais também, a gente sempre bate um papo da nossa cidade. Então, mais uma vez, a Escola Estadual Duque de Caxias, os meus parabéns por 99 anos de existência. Graças a Deus, como ela é uma escola que hoje é do Estado, a outra gestão não conseguiu acabar. Pegando a deixa do vereador Fagner, realmente, vereador, nas nossas reuniões, nas últimas reuniões, tínhamos reivindicado do governo do município essa questão das cestas básicas, né? Do que foi feito o ano passado, que foram beneficiadas mais de 3.000 famílias de Macau. E, realmente, ele garantiu que faria isso novamente, e com muito mais famílias. Hoje, acredito que quase 4.000 famílias serão beneficiadas, né? Mais de 4.000 famílias serão beneficiadas. Então, isso é muito bom para a cidade,
né? Tenho certeza que agora, esse ano, como ele já vem pensando isso logo desde o início, isso vai fazer com que não tenha o problema do ano passado da perca de prazo, né? Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E, assim, parabenizar a equipe da assistência social, a secretária de Kelly e toda a sua equipe, que tiveram um grande trabalho o ano passado, e esse ano, né, Fagner, agora vai ter, com mais cesta básica, vai ter um trabalho muito maior, né? Mas, quando é um trabalho para o bem, a gente fica feliz, não é isso? Então, graças a Deus, no ano de 2022, estamos aguardando, como o vereador Nilson disse, algumas empresas, né, que venham se instalar na nossa cidade. Também tínhamos falado também sobre essa questão da qualificação, né, da nossa população, das pessoas que, principalmente dos macauenses, para que, quando as empresas cheguem, não precise trazer tanta mão de obra qualificada de fora. Aqui, eles vão encontrar nos macauenses isso. Só isso, senhor presidente. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Uma palavra, o vereador Chico Baixinho. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadoras. Boa noite, a plateia que nos assiste, o pessoal que está em casa, a imprensa. Senhor presidente, hoje a gente vai relatar aqui algumas coisas que ocorreu semana passada, que foi destaque na TV do Estado, no nosso Estado, né? Saiu na rede do Rio Grande do Norte. Semana passada foi divulgado na mídia o caso de uma paciente encontrada no chão no hospital, seminua, enrolada no lençol. Após saber do ocorrido, eu enviei um ofício à coordenadora do hospital para que ela nos passasse maiores informações pelo acontecido. Recebi, agora no dia 21, recebi a devolução do nosso ofício, né? Ela mandou, e eu queria só passar aqui para os presentes e para as pessoas que estão em casa, a versão do hospital, porque a gente tem que ouvir os dois lados para poder a gente estar divulgando, poder estar falando. A gente não pode estar falando o que não sabe. Eu fui convidado, naquele mesmo dia, para participar da TV, ligaram para mim, o pessoal da TV ligou para mim participar de um programa que ia falar sobre esse caso. Eu me neguei, pois eu não tinha conhecimento. Eu ainda não tinha conhecimento da real situação que aconteceu no hospital. Então, eu jamais ia pôr uma TV para estar mentindo, né? Tá falando o que eu não sei. Então, a gente procura primeiro saber para poder a gente estar divulgando, né? E buscando esclarecimento. Aqui também existe um grupo de WhatsApp dos vereadores. Eu fui um que cobrei a todos os vereadores. O vereador Fagner sabe disso. Todos aqui sabem que a gente cobrou uma explicação do hospital pelo acontecido. Então, na mesma hora, o vereador Fagner correu atrás e trouxe a resposta, colocou no grupo. O vereador Fagner foi lá, trouxe a resposta e colocou no grupo e divulgou nas mídias da nossa cidade. Só
eu queria só passar o esclarecimento do hospital. O hospital diz, em cumprimento, o uso do presente para enviar respostas solicitadas referente ao atendimento de uma jovem que encontrava-se no chão, seminua enrolada em um lençol, conforme fotos enviadas. Essas fotos foi a nossa equipe que enviou. E em frente a essa unidade do Hospital Antônio Ferraz. O paciente em situação de vulnerabilidade social deu entrada na madrugada do dia 15 de fevereiro de 2022, às 2h15. A mesma se mostrava agressiva e arrudeio, recusando-se por diversas vezes atendimento na equipe do hospital. Em momento algum, houve abandono por parte da unidade, que por vezes veio acolhendo, mesmo sempre que procurou o serviço buscando abrigo e alimentação. Assistente social do plantão, referido dia, realizou o atendimento em locos, depois de várias tentativas de acolhimento, após usar o artifício de alimentação para que a mesma cedesse a adentrar na unidade e levantasse do chão. Ressaltou que a mesma foi coberta devido estar com partes íntimas a mostrar, deixando ainda mais expostas. Tomei ciência do caso logo pela manhã, isso a diretora que falou, que ela tomou ciência pela manhã, quando a mesma encontrava-se dentro da unidade, aos cuidados da equipe, aguardando transporte. Durante esse período, a mesma alimentou-se, dormiu e ainda arrediou. Inclusive, por várias vezes se valiu para ir deitar-se fora da unidade. Agressiva, recusava-se a ir para seu domicílio. A paciente já foi encaminhada para os órgãos competentes e um outro atendimento confuso nessa unidade, assim como conectado via ligação do CRES e do CAPS para ciência e acompanhamento pelo serviço social. Isso aqui foi uma nota aliás, foi a resposta que o hospital mandou para o nosso gabinete, né, que a gente pediu através de ofício. E assim, uma resposta que não quer dizer que seja tudo verdade, né? A gente tem que também colher os fatos, vereador Fagner. Porque no outro dia aconteceu outra situação no hospital, né, onde a gente está também colhendo os fatos para poder trazer a verdade e não estar soltando mentiras, como eu falo, para que a população ela fique ciente do que realmente aconteceu, que foi o fato daquela senhora que veio a óbito, né, que a mídia passou que tinha sido por falta de assistência por parte do médico. Que eu tenho certeza, senhores, que não houve, tenho certeza que não houve isso, até por isso que eu não me atentei a participar desses programas, porque o pessoal está agindo na emoção. Então, assim, eu, na qualidade de vereador, não posso estar me agindo como uma emoção para poder acusar, trazer acusações que não existem. Até então, eu tenho que buscar essas informações para poder estar passando para a população, para todos vocês, o que realmente ocorre em nossa cidade. Também
logo depois, né, foi 3 casos. Um senhor também, acho que quebrou a mão, e foi feito colocado um papelão na mão dele. Eu também, vereador Fagner, tenho que saber realmente o que aconteceu ali, porque na minha experiência, por trabalhar em área de Petrobras, a gente sabe que na hora de qualquer acidente, a gente usa o que nós temos. Um pedaço de pau, qualquer coisa, pode ser feito sim, daquela forma. Agora, saber se foi feito dentro do hospital, aquela forma de acolhimento àquele cidadão. Saber isso. Isso aqui agora, eu vi que ele estava na espera, na cadeira. Eu acho que ele chegou ali já naquela forma. É o meu conhecimento. Eu acho que ele já chegou naquela situação e ia passar pelo médico. Eu acho isso. Não fui ainda, não fui atrás para saber realmente o que aconteceu. Como eu estou dizendo, semana passada tive problema, estava isolado, com problema de Covid, não tive tempo de estar andando, né, até porque estava isolado. Essa semana corrida, estamos visitando vários setores, as escolas que estão sendo reformadas. Então, amanhã é que eu vou no hospital para tentar ver a situação desse senhor e passar para a população o que realmente aconteceu. Porque eu não vou estar aqui, vereador Baiga, dizendo uma coisa que eu não sei, que eu não vi, e o que eu ouvi e vi pelas mídias. Então, eu não vou estar... Agora, depois que eu tiver o resultado, estarei aqui para passar para a população, saber o que realmente está acontecendo, né, vereador Fagner, e tomar... Conclua, vereador, por favor. Vou concluir. Tomar as devidas providências, né, nesse caso, se realmente tiver acontecido isso. Então, essas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Andréa Martins. 10 minutos, vereadora. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras presentes. Todos que nos acompanham aqui na plateia, internautas e imprensa que estão em casa nos acompanhando. Cheguei um pouco atrasada, né, justifiquei, porque hoje à tarde, junto com o senhor Rodrigo Menezes, a Josi da Secretaria de Planejamento e outras pessoas, né, tivemos um encontro com a secretária de Turismo do Estado. Tivemos um bom diálogo, fizemos umas visitas em alguns pontos, né, em Diogo Lopes. Eles tiveram umas visitas aqui em Macau também. E uma conversa muito proveitosa, voltada para o turismo macauense. Muito me alegrou, né? Em breve teremos novidades, se Deus quiser. Estamos confiantes. O diálogo com a secretária foi muito bom e a gente espera realmente que não só prometa, mas que cumpram, né? Que saia do papel e que a gente possa ver o turismo do nosso município crescer cada dia mais. Quero falar um pouco dos requerimentos, né, apresentados nesta casa hoje. Um da ambulância, né, que eu tomei conhecimento, procurei alguns motoristas de ambulâncias e constatei que as ambulâncias não andam com os equipamentos adequados que é para se ter na ambulância. As ambulâncias que a gente tem no município, ambulâncias tipo B, né? E falta alguns equipamentos. Por isso que apresentei o requerimento a esta casa hoje, solicitando, né? Porque, como me falou, Andréa, quando acontece um acidente de moto, eu fico até com medo de mexer no paciente por não ter um colete cervical. Isso é bem complicado, né? A gente sabe que com um acidente desse tipo, a gente não pode mexer no paciente. A gente sabe que os motoristas tiveram cursos para isso, mas de que adianta curso se não tem equipamento para exercer sua função da forma correta? Então, eu peço atenção, em caráter de urgência, se possível, né? Que a secretária
de saúde do nosso município veja esse requerimento. E a gente sabe que as ambulâncias têm que andar equiparadas com esses equipamentos, é lei, né? E tem que ser cumprida. A gente sabe que a Associação Brasileira de Normas Técnicas exige isso. E, muitas das vezes, a ambulância mal tem os equipamentos que precisam ser utilizados. Um outro requerimento é sobre o refeitório, que já foi pedido aqui nessa casa, da Escola Luzia Bonifácio, em Diogo Lopes. O refeitório foi feito, não foi ainda finalizado, né, e ele foi construído com a verba do PDDE, que é Programa de Dinheiro Direto na Escola. E por que não a prefeitura arcar com o restante da obra, né? A gente sabe que precisa, temos uns alunos ali, muitas vezes eles não têm um lugar adequado para se alimentar. E a gente está dependendo desse refeitório para ser concluído. Outra carência que a gente viu também na escola, na mesma escola, Luzia Bonifácio, é a questão das carteiras. A gente tem alunos lá, adolescentes, que é do meu tamanho, até mesmo maior que eu, sentam em cadeiras de crianças, como foi constatado a nossa visita, eu e o Luiziano, o Wilson, junto com o vereador Baega, a gente viu isso de perto, né? Os alunos sentados de forma inadequada em carteiras literalmente de criança. E a gente sabe o desconforto que gera. A gente adulto, muitas vezes, passar a tarde numa sala de aula, já se sente mal com a postura. Imagine uns adolescentes, né, já tamanho de adultos, sentados em carteiras de criança, né? Então, peço que a Secretaria também de Educação veja essa situação. A questão da climatização da Escola Salete Martins, como eu já citei na sessão passada, está trabalhando com o ensino fundamental, então as crianças precisam disso, é muito quente, crianças de 1 ano, 2 anos, os ventiladores não dão conta, né? Então, é outro apelo que a gente faz. E outro ponto que nos chamou a atenção é na escola também, Salete Martins, como eu já falei de ensino infantil, lá tem uma diferença do pátio para o corredor da escola. O piso é mais ou menos uma diferença de 50 centímetros de altura. E a gente sabe que para nós adultos já é difícil, imagine para crianças, né? Então, eu soube que no projeto, segundo informações, que no projeto da reforma da escola tinha esse guarda-corpo e eu não sei por que não foi colocado. Então, eu peço atenção, que revejam essa situação, porque são vidas de crianças que estão em jogo. Então, no momento é isso, presidente. Obrigada. Antes de concluir, vereadora, permita uma parte? Licença, presidente. Para a gente falar sobre o refeitório, o som está muito alto. Oi. Como a nobre vereadora falou, o vereador Baega tinha falado, né? Eu levantei a questão na reunião com o prefeito para dar continuidade à reforma do refeitório do Luzia Bonifácio. O vereador Baega falou isso, vereador, que já tinha solicitado, não foi? Eu, antes de falar com o prefeito, vendo a solicitação da senhora, eu tinha feito 2 ofícios, dirigindo diretamente ao secretário de Educação e o secretário de Infraestrutura. Um veio para casa como requerimento, com pedido de informação ao secretário de Educação, e os ofícios do gabinete circular foi diretamente para os secretários pedindo a continuidade e a finalização do refeitório. Fiz isso antes do dia da reunião com o prefeito, mas como o vereador disse que já tinha colocado, e como eu sei que pedidos de requerimento tem que ser de uma legislatura para a outra, não no mesmo período de estar pedindo, né? Pelo menos tem mais ou menos isso, a gente não pode estar repetindo o que já foi pedido, só se for de uma legislatura a outra. Não fiz, mas gostaria de subscrever, já que o do vereador ficou, né, subscreveu da senhora, e ver e falar com o presidente essa questão dos requerimentos que estão sendo repetidos na mesma legislatura, ter uma orientação sobre esse requerimento, pois a gente faz uma solicitação do requerimento e acontece como já teve antes, teve agora da vereadora Andréa, e teve antes que aconteceu sobre um requerimento que eu tinha feito, e o vereador também, Oscar, foi e solicitou outro requerimento em cima.
né? Então, tá repetindo muitos requerimentos da mesma legislatura. Eu até procurei me informar sobre isso, não tem nada falando sobre a questão de requerimento repetido. Você pode repetir quantas vezes quiser, qualquer vereador pode colocar o requerimento. Agora, no meu ponto de vista, é mais questão até de respeito de um com o outro, né? Porque a gente, nas demais passadas, a gente utilizava um tipo de regra para não repetir requerimentos da mesma legislatura. Passou de uma para outra, a gente, sim, 2017, 2018, 2020, quem continua vereador faz os mesmos requerimentos. Mas fica muito desorganizado, o vereador Luiziano pediu uma coisa e eu, com 6 meses, pedi a mesma coisa de novo. Fica muito... Mas, assim, no meu ponto de vista... Na questão, só isso. No meu ponto de vista, até essa questão de requerimento, se é para resolver tal problema, assim, no meu ponto de vista, independente de quem peça, não tem, não no é meu questão ponto de vista, de não tem pedir, problema. é a questão de dar repetir o mesmo requerimento, onde chega para o prefeito o mesmo pedido do requerimento. É uma coisa que, entendeu? Chega para o prefeito o mesmo pedido, às vezes ele já tem até respondido, mas ou eu não creio entra. que se não for resolvido, tem que ser pedido novamente mesmo, né? Não, estou entendendo, senhor. Eu estou... Mas é justamente como eu falei, a questão até de um com o outro, né? De respeito de um com o outro, né? Na verdade, quem ganha é a população, né? Quando o problema é resolvido, independente de quem pediu. Outra Presidente, coisa, presidente. Sim, vereador. Vereadora, eu peço permissão também à senhora aí para subscrever aí Fique à vontade. todos os requerimentos. Ok. Permitam parte, vereador? Sim? Só uma dúvida que eu queria tirar aqui, que se nessas visitas e reclamações, claro, tem que fazer mesmo, se foi procurado antes o secretário, o responsável pela parte para se resolver antes de... Só assim. Não foi. Eu conversei só com o secretário a respeito dos colchonetes, né? Sobre esses outros assuntos, não. Outra coisa, sobre um requerimento também, que vai ser votado hoje. A questão... O que foi? Diana apresentou um requerimento pedindo reajuste, né, há um tempo atrás, dos funcionários desta casa, senhor presidente. E a gente quer alguma resposta, né, fui cobrada hoje pelas funcionárias sobre o reajuste de salário. A questão do reajuste dos funcionários, eu já até conversei com os funcionários já, especialmente, na verdade, com a Aldineia, né? E a gente vai apresentar, a mesa diretora vai apresentar o projeto de lei para ser votada a questão do reajuste, que tem que ser votado também, tem que vir para plenário para votação. Certo. E sobre o meu requerimento que vai ser votado hoje, pedindo o funcionamento, né, a climatização e o funcionamento da sala de computação da Escola Luzia Bonifácio também, eu peço que o prefeito veja essa situação, porque esses computadores... A escola adquiriu 10 computadores no início de dezembro. E nós sabemos que computadores não podem ficar parados, né? Principalmente nesse período de chuva, de inverno, essas coisas. E já fazem mais ou menos 3 meses que esses equipamentos são parados. Então, para que dizer que se tem computadores numa escola para uma sala de informática se ela não funciona? Então, peço que ele veja essa situação e que bote para funcionar o mais rápido possível, porque as aulas já voltaram, né, a ser presencial. Por que não essa sala de informática funcionar de acordo com o início das aulas, para que os alunos já possam ser beneficiados? Obrigada, presidente. Ok, vereadora. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Processo número 001/2022. Matéria, requerimento. Iniciativa, senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto,
Requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, nos termos do inciso 20 do artigo 17 da Lei Orgânica do Município, que encaminhe ao excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, muito digno prefeito constitucional do município de Macau, o seguinte pedido de providência: elaborar o projeto de lei com o novo piso salarial dos servidores do magistério, para que esta Casa inicie os debates e sua deliberação, afinal, é de suma importância para a categoria, e que seja incluído os profissionais contratados por meio do processo seletivo. Processo número 002/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, nos termos do inciso 20 do artigo 17 da Lei Orgânica do Município, que encaminhe ao excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, muito digno prefeito constitucional do município de Macau, o seguinte pedido de providência: que o município implante os serviços de psicologia e serviço social na rede pública de educação básica por meio de equipe multiprofissionais, como prevê a Nacional 13.935 de 2019. Processo número 003/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, nos termos do inciso 20 do artigo 17 da Lei Orgânica do Município, que encaminhe ao excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, muito digno prefeito constitucional do município de Macau, o seguinte pedido de providência: providenciar e programar a distribuição do pescado ou cestas básicas no período da Semana Santa, que é realizado culturalmente no nosso município. Processo número 004/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, nos termos do inciso 20 do artigo 17 da Lei Orgânica do Município, que encaminha ao excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, muito digno prefeito constitucional do município de Macau, o seguinte pedido de providência: encaminhe para esta Casa Legislativa um projeto de lei assegurando convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para garantir e assegurar operacionais ou ajudas de custo a policiais militares, garantindo uma maior eficácia à segurança da nossa cidade. Processo número 005/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e à secretária municipal de saúde, ilustríssima senhora Terezinha Menezes, com o seguinte pedido de providência: solicito cadeiras de roda para todas as unidades básicas de saúde do município. Processo número 006/2022. Matéria: requerimento. Matéria: requerimento de pedido de informações ao Executivo. Iniciativa: senhora vereadora Diana Lira. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao ilustríssimo senhor secretário de Educação e Cultura, Luiz Gonzaga de Oliveira Filho, o seguinte pedido de providência: que informe sobre o andamento das reformas na Escola Municipal Professora Luzia Bonifácio, como também o andamento da reforma de seu refeitório e a data prevista para a conclusão. Processo número 007/2022. Matéria: requerimento de pedido de providência ao Executivo. Iniciativa: senhora vereadora Diana Lira.
Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência: que seja realizada a pintura e revitalização na Escola Municipal Professora Luzia Bonifácio, situada no distrito de Diogo Lopes. Processo número 008-2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Robson Kelly Costa Pereira. Assunto: o vereador que este subscreve, no uso de suas prerrogativas e atribuições, solicita a Vossa Excelência, o presidente desta Casa, senhor Givagno Patrese da Silva Bezerra, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ofício à COSERN, cobrando explicações sobre as constantes quedas e faltas de energia na comunidade da Ilha de Santana, e que nos últimos meses se intensificou. O vereador Robson Kelly também solicita uma audiência pública com a presença de moradores e representantes da empresa responsável, COSERN, para se discutir e pedir soluções dos devidos problemas. A comunidade vem sofrendo e tendo inúmeros prejuízos com esses apagões, como perdas de eletrodoméstico, alimentos e outros. Processo número 009-2022. Matéria: requerimento de providências. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, requerimento de providências nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o senhor presidente solicite, através de correspondência pertinente, à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Macau, excelentíssimo senhor Winston Miranda Paiva, que seja requerida a construção de uma faixa de pedestre em frente à Escola FANEX, localizada na Rua Martins Ferreira, nesta cidade, estado do Rio Grande do Norte. Processo número 010-2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, nos termos do artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno, uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Zuleide Lopes de Siqueira, servidora pública municipal, professora com relevantes serviços prestados na área da educação nesta cidade, principalmente na comunidade da Coab, na Escola Municipal Professora Maura Bezerra, onde era lotada. Processo número 011-2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto: requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que esta Casa Legislativa se diga encaminhar ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor José Antônio de Menezes Souza, com o seguinte pedido de providência: solicitando que seja criado no município de Macau, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, um programa de cadastro de trabalhadores profissionais residentes no município, para ser disponibilizado para os empregadores locais. Processo número 012-2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto: requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que esta Casa Legislativa se diga encaminhar ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor José Antônio de Menezes Souza, com o seguinte pedido de providência: solicitando que seja realizado estudos sobre a viabilidade e posterior execução dos serviços de calçamento e ou pavimentação nas comunidades de Macau, Ilha de Santana, Coab, Tambaú, Quixabas, Canto do Papagaio, Terra de Deus, Nova Descoberta, entre outras.
Processo número 013/2022. Matéria, requerimento, iniciativa. Senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Assunto. Requer na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que esta Casa Legislativa se digne encaminhar ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, o senhor José Antônio de Menezes Souza, com o seguinte pedido de providência, solicitando que seja disponibilizada uma ambulância para atender a região que compreende a Coab, Alcanorte, Canto do Papagaio, Machixe, Terra de Deus, Nova Descoberta e Poceiros. Processo número 014/2022. Matéria, requerimento. Iniciativa. Senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto. Requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne a encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e ao secretário municipal de Educação, ilustríssimo senhor Luiz Gonzaga, com os seguintes pedidos de providências. Solicito a climatização e ativação da sala de informática da Escola Municipal Luzia Bonifácio de Souza de Diogo Lopes. Processo número 015/2022. Matéria, requerimento, iniciativa, senhor vereador Wilson Borges da Silva. Assunto. Requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência, que seja viabilizado junto ao setor competente instalação de 2 computadores, internet e linha telefônica na creche Manuel Ferreira da Cruz Tatá, localizada na Ilha de Santana. Processo número 016/2022. Matéria, requerimento, iniciativa, senhor vereador Wilson Borges da Silva. Assunto. Requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência. Atendendo aos moradores, solicitamos que seja viabilizado com urgência, junto ao setor competente, serviço geral da pavimentação asfáltica na estrada de acesso à comunidade da Quixabas. Processo número 017/2022. Matéria, requerimento, iniciativa, senhor vereador Wilson Borges da Silva. Assunto. Requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência. Por solicitação dos moradores, que seja viabilizado junto ao setor competente elaboração de projeto com execução referente à construção de uma praça multiuso, equipada com academia ao ar livre e também um playground, área de recreação, espaço infantil, apropriado para o lazer e interatividade, colaborando assim com a qualidade de vida dos munícipes na comunidade de Quixabas, Macau, RN. Processo número 018/2022. Matéria, requerimento, iniciativa, senhor vereador Wilson Borges da Silva. Assunto. Requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência, atendendo à solicitação dos moradores e por medida de segurança, que seja viabilizado junto ao setor competente a instalação de quebra-molas com sinalização na Rua Natal, no bairro do Valadão. Processo número 019/2022. Matéria, requerimento, iniciativa, senhora vereadora Maria da Conceição dos Santos Lins. Assunto. Requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário,
que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência, que seja feita a reativação dos banheiros públicos localizados ao lado do minicampo próximo à CAERN. Processo número 020/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Maria da Conceição dos Santos Lins. Assunto: requeiro, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência, que seja feito o recapeamento da rua Vereador Pedro Lopes de Araújo. Processo número 021/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Maria da Conceição dos Santos Lins. Assunto: requeiro, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência, que seja construída uma academia de saúde ao ar livre na rua 13 de Maio, no antigo local onde era o Teatro Municipal Ianto de Almeida. Processo número 031/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Manuel da Costa Inácio. Assunto: o vereador subscrevente, no uso de suas prerrogativas e atribuições, solicita a Vossa Excelência, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja encaminhado congratulações nos termos de moção de aplausos ao neo-sacerdote e reverendíssimo padre Luiz Antônio Aguiar pela sua ordenação sacerdotal, dando seu sim a Deus e ao seu povo, ocorrida no dia 16/2/2022, na Catedral Metropolitana de Natal, RN, e também por sua nomeação ao serviço de vigário paroquial da Augusta Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Macau. Processo número 037/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: Poder Legislativo. Assunto: os vereadores abaixo subscritos, com assento nesta Casa de Leis, depois de cumpridas as formalidades regimentais, vem requerer que seja enviado moção de pesar à família do saudoso senhor Manuel Nazareno de Oliveira, servidor público deste Legislativo Municipal, pelo seu falecimento ocorrido no dia 22 de fevereiro, próximo passado, nesta cidade. Só, presidente. Está em discussão os requerimentos. Um requerimento a ser discutido por algum vereador. Eu vou querer sempre. Ok, vereador. Só para destacar os 3 requerimentos que eu fiz, o da pavimentação, né, não se discute, é uma necessidade aqui, que até o vereador Nilson já tinha dito que se não é feito na segunda, hoje estava apresentando, foi subscrito, né? Isso aí nem se discute, que é a necessidade que tem. Isso aí eu... da ambulância que eu solicitei, na verdade, devido à emenda que foi encaminhada ano passado ainda, de 100 mil do deputado Ubaldo Fernandes, já foram adquiridas, pelo menos uma a gente sabe que está ali no pátio, aguardando apenas a questão do seguro. A gente sabe que é uma burocracia, e questão de seguro de ambulância é pior ainda, nem todos querem fazer, então, assim que for resolvida a questão do seguro da ambulância, vai ser... Fiz o pedido aqui, mas já foi garantido que vai ser encaminhada uma para a comunidade da Coab. E tem mais 2, uma de maior porte vai ser para o
do município, né? Acho que é semi-UTI, se não me engano, e outra simples remoção. Mas aí o principal aqui, que esses outros já são solicitações mais antigas. Interromper rapidamente. Depois seria importante explanar aqui ou esclarecer as normas dessas ambulâncias, o que seriam equipamentos obrigatórios, o que não seria, para deixar Isso claro. mesmo, né? Até a questão de primeiros socorros, quem primeiro atende um acidente, né? Que seria a questão da SAMU, né? Justamente a ambulância. É isso o que é questionável, o que é de obrigação da nossa ambulância de simples local, remoção, né? E de simples remoção, SAMU e do que é a obrigação do SAMU. Muito bem colocado, vereador. Para que a população saiba exatamente, né? E o que eu quero discutir aqui, o vereador Nilson já expôs ali também, na minha primeira fala, na tribuna, sobre esse cadastro, requerimento pelo cadastro de profissionais, uma espécie de cine a nível municipal. A gente também tinha colocado na última reunião junto ao prefeito. É importante porque eu estava conversando uma vez com um amigo na minha casa, mais recente, e ele até colocou isso. Ele é bem viajado, trabalha em várias empresas fora, em outros estados, pelo Brasil afora trabalhou, e dizia, Fagner, lá no Pernambuco, por exemplo, onde eu chego, em tal estado lá, principalmente nas capitais, a cidade, a prefeitura tem um cadastro de profissionais. Claro que ela não pode obrigar nenhum empresário, nenhum empregador a colocar o profissional na empresa, mas ela vai, assim que a empresa está se instalando, ela sabe que está se instalando ou está instalada, ela vai lá no empregador e diz, tu vai contratar, a maioria das empresas grandes de grande porte, e até de médio porte, elas contratam uma terceirizada de RH, não é verdade? Então, elas contratam terceirizada hoje em dia, as mais organizadas, elas terceirizam o RH para, como é que se diz, para selecionar os seus profissionais. Então, o município estaria dando isso gratuitamente a essas empresas. Teria o seu cadastro, dividindo por profissão, por qualificação do profissional, e já deixaria bem colocado para os empregadores que, olha, você está apresentando aqui, eu tenho um cadastro aqui de profissionais, se você precisar, está aqui, ó. A gente fez a seleção, esse aqui tem tal curso, e então deixaria disponibilizado esse cadastro, e essas empresas solicitariam à prefeitura as relações e faziam a seleção através daquele pessoal que estaria cadastrado na prefeitura. Isso, posteriormente, a gente poderia estender a questão de estágio, questão de primeiro emprego, mas tudo que se tenha um cadastro com a qualificação de cada profissional, e que futuramente se tenha cursos de qualificação também para fazer que as pessoas venham fazer parte. Desculpa interromper mais uma vez. Inclusive, dentro dessa reunião, quando o presidente levantou, o presidente tem acesso das empresas, é do meio dele, levantou a dificuldade de uma empresa em achar. Inclusive, foi citado o barateamento com o setor de RH, se houvesse esse cadastramento. Graças a Deus, a empresa que o senhor citou está empregando muita gente da Solidade, Chico, está sendo empregada justamente pela empresa que o senhor citou naquele dia na reunião, eu não vou citar o nome, não tem problema, mas isso, está empregando muita gente da localidade, ela priorizou, inclusive um dos encarregados da empresa que está fazendo papel é da Solidade, graças a Deus, está dando uma prioridade às pessoas de lá, está empregando muita gente lá, graças a Deus, e é um passo que está sendo dado e, como eu disse, juntar agora esse cadastro com a qualificação profissional e colher os frutos. Isso. Na verdade, como até eu ressaltei, no caso, na reunião, né, que a gente teve, sobre a questão de qualificar o pessoal, que com os cursos básicos que estão pedindo, que são as NRs, hoje, né, que está sendo exigido, o pessoal da área. Então, seria um trabalho... Hoje as empresas, como o Nilson está falando, ela já está pegando o pessoal local. Então, precisa de um trabalho maior para cada vez mais avançar isso, né? Porque vai chegar um período que não vai ter profissional, vamos dizer assim, na cidade. Então, muito a gente estranho tem que assim. trabalhar isso. Quando eu citei o tempo parado, é porque muitos desses cursos têm validade. E como ficou um bom tempo sem vir empresas, muitos dos profissionais perderam a validade desses cursos e muitos não tinham dinheiro para renovar, né? Tem a questão de reciclagem, né?
E a gente tem um exemplo, para finalizar, presidente, a gente tem até um exemplo aqui uma das maiores empregadoras atuais, que é a 3R, né? De muitos profissionais dela são de cidades vizinhas e empregam mais de cidades vizinhas do que da própria cidade de Macau, que é a questão de Alto Rodrigues, pagam inclusive transporte para trazer os profissionais e levar novamente, porque aí é a qualificação, né? Alô? Mas justamente muitas dessas cidades vizinhas não ficaram parados, né? E aí os profissionais estavam com os cursos atualizados, estava todo mundo reciclado, tudo. Aqui ficou muito tempo parado, sem gerar esse emprego. Agora está tendo essa retomada e aí... Permita a parte, vereador? Permite, rapidinho, é só aproveitando a oportunidade para reforçar e pedir realmente ao Executivo, por sinal, foi um de meu requerimento, né, já faz mais de ano já, acho que de 11 a 12 meses aproximadamente, realmente, que eu solicitei os cursos básicos, né, e os cursos avançados, cursos técnicos também. Os cursos básicos que eu citei até no requerimento foi NR, vários NRs, né, que a gente conhece na área que exige, né, NR 33, 35, e dentre outras, né, que primeiro socorro, combate a incêndio, que a gente também solicitou. E isso é de suma importância. Eu quero só reforçar, além dos cursos técnicos também, que nós estamos lá, e dentre outros também vereadores aqui, acredito que toda a casa, até já tenha tocado nesse assunto, porque realmente é muito importante os cursos para os nossos jovens, para até os senhores também, os adultos que também necessitam dessa qualificação ou atualização, na realidade. Obrigado, senhor. E questão de ordem, citando também sobre os cursos, tem várias empresas de grande porte, tem algumas até de pequeno porte também, que elas dão os cursos, né? Fazem, como é a palavra que eu posso usar? Acho que o senhor sabe mais que faz reciclagem dos cursos, né? A reciclagem, isso quase não saía. A reciclagem dos cursos. A pessoa entra e eles fazem a reciclagem dos cursos, a pessoa permanece com os cursos todos ativos. Então, seria uma forma de incentivo para quem não tem, que eu acho pouco viável. Acho que grande parte dos cidadãos macauenses que trabalham nas empresas fora, até mesmo as daqui, tem esses cursos básicos. Alguns precisam fazer a reciclagem e outros já têm. Então, seria de grande importância o requerimento do senhor, junto com o do vereador, porque temos cidade também, que o vereador Fagner citou, que chega a baixar determinado imposto para poder empregar o cidadão da sua comunidade, da sua cidade. Então, seria de grande ajuda para nós ter na nossa cidade, né, em forma de lei, para que venha ajudar a todos que estão precisando, porque só a prefeitura em si, ela não consegue comportar um número, a gente sabe disso, de funcionários, de empregos para funcionários. Então, tendo essa ajuda, já fica amplo o leque de trabalhos para pessoas que não têm condições de ir buscar. Então, fica tudo muito mais fácil. Quero dizer ao vereador, gostaria de subscrever, parabenizar ao vereador, parabenizar pela proposta, muito boa, e dizer que tudo eu sei que foi pensado, e agradecer por ter feito em nome de todos os macauenses, ter pensado em todos os macauenses. Estou aqui agradecendo em nome de todos. Só questão de ordem, senhor presidente. Só questão de ordem. Oi, som. E quando eu cito a questão dos cursos, né, o que eu solicitei realmente no requerimento foi um centro de capacitação, né? Então, se o município disponibiliza esse centro de capacitação, aí até, quem sabe, consiga convênio, né, com instrutores ou até empresas que possam realmente vir ministrar cursos, né, no centro de capacitação, que é importante. Wilson, quando lá que você estava presente, mas assim, o que ele citou justamente sobre o seu requerimento, o que de entender a dificuldade é só a questão da certificação. Era a questão de buscar a certificação desses cursos.
O que acontece? Se faz o centro de capacitação, tanto os instrutores ou as empresas qualificadas, pode ser feito, sei lá, um tipo de parceria ou até contrato, não sei, que possa trazer para o centro, mas que se tem um centro, tem condições de ministrar, sim, esses cursos que várias empresas ministram aqui na área, é muito fácil, é simples. Em forma de parcerias, junto com as administradoras, consegue facilitar, né, junto à parceria, você tem tipo uma taxa, vamos se dizer, né? Se torna uma taxa, quando se entra em parceria, se torna uma taxa para dar os cursos, né, aos empregados. Só questão de ordem, senhor presidente. Eu queria também só concluir e dizer que esses cursos que a maioria do macauense tem hoje, né? A gente teve até uma pequena conversa entre eu, o vereador Fagner, e um pessoal da empresa, e foi até informado que esses cursos eram os cursos que não estavam atendendo o que eles querem hoje na área. Então, assim, para capacitar, vereador Diana, tem que reforçar o curso, o que realmente as empresas estão precisando do empregado, entendeu? Porque ele falou para a gente que muitos em Macau tinham experiência, mas os cursos eram baixo do que eles precisavam, né? Não foi, vereador? Foi assim? Então, sim. Eu acho que é a questão dos cursos, porque antigamente era o CBase, vamos supor, e hoje não é mais o CBase. Não é mais, é o KSMS. E mudou a nomenclatura, então tem que acompanhar, mudou a né, grade curricular do curso, né? E outra coisa também que foi citada, referente à questão de empregar muita gente de fora e ter que trazer veículos, ter que veículo alugado e tudo, né? A questão de Alto do Rodrigues, que tem 2 ônibus, a Pecon, né? Que traz, porque também ele disse que aqui o custo de aluguel em Macau é muito alto. Ele falou que estava muito alto e o pessoal preferia ir alugar lá em Alto do Rodrigues do que aqui em Macau, entendeu? Então, houve muito isso no início e eram assim, coisas para se repensar, entendeu? Para que a gente traga esse pessoal para dentro de Macau, não deixar esse pessoal sair, porque eles estão tendo gasto, mas eles estão achando que o gasto ainda compensa. Entendeu? Referente a aluguel, ter que levar as pessoas, e as pessoas de lá que têm uma capacidade, os custos, na verdade, mais evoluído do que os próprios aqui de Macau. Isso foi o que foi repassado para a gente, estava eu, o vereador Fagner, e a gente viu que realmente necessita que tenha um centro de capacitação bem elevado para que a gente possa estar dando a oportunidade aos macauenses, né? Só isso, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Okay, vereador. Sim, vereador. Ano passado também apresentei o requerimento a essa casa, justamente pedindo cursos, né, profissionalizantes para o município. E eu quero subscrever o projeto do vereador Fagner, com a sua permissão, vereador. É uma ótima iniciativa, né? É uma forma de beneficiar a população macauense e que realmente haja esse cadastro no município para que o trabalhador local seja privilegiado, seja contemplado, né? Porque, como foi citado, as empresas gastam bastante com a questão de aluguel. E pegando uma mão de obra local, sai bem menos os custos, né? Então, que haja esses cursos, realmente qualificação, para que eles estejam preparados, para que não haja uma escolha de trazer de fora, e sim, o privilégio seja nosso, a renda fique em nosso município, né? Tá de parabéns e eu subscrevo, viu, vereador? Eu acho, presidente, que todos aqui poderiam, né, subscrever, com a permissão do vereador Fagner, a esse requerimento do vereador Fagner, até porque é uma coisa de suma importância, né, para a nossa cidade. Eu agradeço a todos aqui, eu acho. Mas para explicar como a gente até conversa, como a gente conversa, apresenta o requerimento, mas eu sei que todos, são desejos de todos que a gente qualifica a mão de obra, que a gente tenha um cadastro e que os empregos que são gerados no município de Macau fiquem com o pessoal de Macau, não com preconceito, nunca afastando pessoas de fora que venham trabalhar em Macau. Mas é que a questão da escassez de emprego, de trabalho está tão difícil.
e como a vereadora Diana falou aqui também, a prefeitura hoje em dia é a maior empregadora do município, né? Não tem, vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais empregar tanto, mesmo porque a questão de recursos, de receita, a folha efetiva dela de ativos aumentando, a folha de inativos aumentando, então vai chegar um momento que, quanto mais empresas estiverem empregando os munícipes, melhor para a prefeitura, ao invés de ter que empregar, também é uma necessidade, ela tem a obrigação de empregar, mas melhor para investir em outros serviços públicos, né? Para que chegue melhor com mais qualidade da população. Eu agradeço a palavra de todos aqui e eu comecei a implantar essa semente aqui, depois vamos trazer cursos em busca de cursos, todos aqui, e qualificar a mão de obra, e chegar à empresa, a gente tem que ir lá mesmo cobrar, pedir, na verdade, emprega o pessoal de Macau, a gente tem qualificação aqui também, está aqui bem na porta de casa aqui, vamos empregar o pessoal daqui. Então, agradeço a todos novamente. Subscrever também o requerimento da vereadora Andréa, viu? Eu não sei também se os demais vereadores, na questão do requerimento do vereador Robson, referente à COSERN, na realidade, né, que a ilha tem sofrido muito, né, a COSERN, na realidade. Né? E, na realidade, sofre com os dois, né? Porque tanto a água quanto a energia, é sofrimento total na... Deixa eu bem rapidinho. Quero subscrever também do vereador Robson, lembrando que ano passado a gente também fez um requerimento, a gente discutiu, no grupo discutiu, que na verdade conversou, né? Que para não parecer que... eu fiz um referente àquela... Lembra que estava chovendo e faltava energia? Fiz referente à primeira ilha, na verdade. E, assim, a KRN respondeu, aqui depois de não sei quantos meses, respondeu um sobre o da Alca Norte. Eu fiz também de outras na KRN. Isso, acho que chegou sobre a ilha também. Sessão passada. Sessão passada eu recebi... e ela dizendo que lá continua do mesmo jeito da época do requerimento. E ela respondeu dizendo que está tudo regular, está tudo ok, que na verdade não está. E a COSERN ainda não respondeu o requerimento, lá da época ainda também da Ilha de Santana. Né? E a Ilha de Santana sofre... São as concessionárias que nós temos, né? Sofre 3 vezes, assim, o termo a questão da água, né, a questão da COSERN, energia, né? Então, KRN, COSERN e estrada. Então, assim, é muita coisa que a ilha tem sofrido. E, ultimamente, parece que escolheram, né? KRN, roubo de fiação. Tem a estrada em si que esperamos que chegue logo quanto antes. E tem a questão da KRN. Então, o vereador Robson, está de parabéns aí pelo requerimento. Vamos esperar que ela responda um ou outro. E, se não responder, como segundo requerimento, fazer o terceiro. E a gente aqui, através do presidente, a gente... tem até que a gente fica até... Vamos usar o PROCON, a responsabilidade pode do ser PROCON, feita uma comissão, pode ser feita uma comissão e... Na verdade, existe a comissão, né, do consumidor, que embarca o consumidor, mas mesmo assim, a gente, no conjunto, os três, e até o PROCON cobra as explicações do PROCON, porque não se manifesta, e o Ministério Público também, entendeu? Só questão de ordem, eu queria também subscrever no requerimento do vereador Robson, e também queria me subscrever nos 2 requerimentos da Quixaba, que é a revitalização da pista, da estrada, que foi um requerimento nosso no ano passado, mas que agora já foi apresentado novamente, e eu quero me subscrever. E também os banheiros aqui do lado do Tatazão, que também foi um requerimento nosso, mas foi apresentado novamente, e eu quero me subscrever. Ok, vereador. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Quero subscrever também o requerimento do vereador Robson, e eu acredito que todo e qualquer requerimento destinado a COSERN e KRN era para nós, os 3, subscrever, independente do que se trata, porque a gente sabe que os problemas, acredito que mais difíceis que a gente enfrenta, né? Então, seria bem interessante. E também quero subscrever todos os requerimentos do vereador Luiziano e do vereador Wilson. Obrigada. Ok, vereador. Vamos colocar em votação. Podemos votar em bloco os requerimentos. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculto a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. Alguma liderança querer fazer o uso da palavra? Faculto a palavra a todos os senhores vereadores para que façam suas considerações finais. Com a palavra, o vereador Baega. 3 minutos, vereador. Primeiramente, boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, internauta que nos assiste,
e plateia aqui presente, queria nessa noite de hoje parabenizar e reconhecer e agradecer ao Padre Luiz Antônio Aguiar por seu serviço prestado à paróquia de Nossa Senhora da Conceição e ao povo de Deus. Outro ponto também muito importante é um ofício que eu entreguei ontem na Secretaria de Infraestrutura, cobrando uma limpeza do Durinho até o projeto Peixe Boi, para melhorar o acesso dos visitantes. Veio que é de grande importância fazer essa limpeza o mais rápido possível. Muitas pessoas me procuraram, cada vez mais as pessoas visitando, até o próprio meu amigo aqui teu, né, nas redes sociais aí bombando. Mas é assim, pessoal, é o nosso dever, né, de fiscalizar e cobrar, por isso que eu fiz esse ofício, entreguei ontem na secretaria. Essas eram as minhas palavras, presidente. Boa noite a todos. Ok, vereador. Uma palavra à vereadora Diana. 3 minutos, vereadora. O presidente tem que colocar o 14º para fora, viu? Está falando muito. Só para tratar um pouco do que eu tinha falado na fala da vereadora Andréa, só para deixar claro que não foi questão de quem fez, quem deixou de fazer, o que vai ser feito. É só uma questão de regimento mesmo e de controle. A gente acabou de ver agora. O vereador Wilson fez pedindo curso, o vereador André fez pedindo curso, vereador Fagner solicitou, o vereador Robson solicitou. Foi só a questão sobre isso, para deixar claro, para não interpretarem que foi questão de A, querer aparecer, e B, querer aparecer. Mandei até para o presidente e mostrei também, para fazer a leitura junto com os demais. No nosso regimento, ele fala sobre as matérias que ficam prejudicadas nos artigos 139 até o 140, ele fala do que se fica prejudicada, né? Para a gente ter um controle, presidente, ver com a secretaria sobre esses requerimentos, para não ficar repetidamente. Fui olhar no regimento e encontrei que, sim, realmente fala sobre alguma coisa. Então, para a gente ver essa situação, para não ficar tão repetido, os requerimentos que já foram pedidos na mesma legislatura, no mesmo ano, ter só esse controle. Obrigado, presidente. Só uma parte, vereadora? Não, e também eu queria só dizer que, assim, os requerimentos, como o controle que a senhora fala, esses requerimentos que já foram feitos o ano passado, a pessoa que vai fazer de novo esse requerimento, se ele não quiser fazer, ele pode só lembrar, tem a tribuna para isso. Solicitar, né? Novamente o requerimento de um colega. Isso não tem nada demais, eu acho. Eu acho que não tem, para mim, pelo menos, eu não tenho nada mais de cobrar, solicitar novamente, né, como a gente fez agora do requerimento da creche de Barreiras. Eu disse ali, fui lá, visitei, tem um requerimento nesta casa, pode ser, né? Dessa forma. E para não acumular, fazer acúmulos de pedidos, o mesmo pedido. E quem ganha com isso é a população. É a comunidade. Isso. Muito obrigado. Obrigada. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima, no dia 7 de março do ano em curso, no horário regimental. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.